e que o carnaval é um dos elementos dessa construção identitária desse Brasil. Então, a figura do malandro, né? Esse negro malandro que não gosta de trabalhar, que é preguiçoso, né? A figura da baiana, que é hipersexualizada, que se confunde com a figura da mulata, que também é retratada no próprio teatro de revista. Então, são vários elementos que são pensados dessa constituição, dessa identidade nacional, e que reverbera, transborda para o próprio carnaval. A prova é que, quando Carmen Miranda faz sucesso nos Estados Unidos, a baiana, iconizada por ela, se torna uma fantasia mais utilizada no carnaval do Rio de Janeiro, nos anos 40. Por quê? Porque a baiana sai das esquinas do Rio de Janeiro como vendedora de quitutes e como essa mulher hipersexualizada e candomblessista, e vai para o Hollywood e se torna um símbolo de identidade nacional e de chique, de chique. Assim como os malandros, né, vestido com camisa listrada, que o próprio Walt Disney retrata no próprio carnaval, né, quando ele vem e com o Zé Carioca apresentando o Carnaval do Rio de Janeiro, já iconizando esses elementos de brasilidade do malandro e da baiana, né, e da mulata. Atenção. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. Está no ar a Rádio Libertadora. O Brasil não é o país do carnaval, como se lê no título do romance do Jorge Amado, e sim um país de muitos carnavais, como se ouve na canção de Caetano Veloso. É verdade que a nossa grande festa popular pode sugerir à primeira vista, e ao olhar desatento, a falsa homogeneidade que os distraídos costumam supor numa noite estrelada. Como se um caótico e colorido reino do ritmo, da exuberância erótica, do extravasamento generalizado se estendesse uniformemente pelo país, com os mesmos tambores, as mesmas fantasias, os mesmos quadris em transe, numa incrível proliferação de bailes em desfiles diuturnos. Mas não é bem assim. De cidade em cidade, de Recife a Porto Seguro, são grandes as diferenças. O historiador e antropólogo Antônio Risério inicia assim o artigo intitulado de Carnaval, as cores da mudança. Mas o que diferencia o Carnaval de Recife, Pará, Rio ou São Paulo do Carnaval da Bahia? No episódio de hoje, a professora Marilda Santana, historiadora, pós-doutora em artes, cantora e artista pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, vai nos ajudar a compreender um pouco sobre o Carnaval baiano. Não perca essa conversa eletrizante aqui no Pod História, onde o passado ganha vida. Professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse para os ouvintes, falasse um pouco da sua carreira. Primeiramente, muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa, né? Olá a todos, todas e todes, muito prazer. Eu sou professora, cantora, como o próprio professor João já falou, professora, cantora, pesquisadora, artista e também docente do Instituto de Humanidades e Artes da UFBA. Sou Marilda Santana. Tenho já uma experiência na área de pesquisa, especialmente pesquisa sobre mulheres artistas. Então, todo o meu percurso, né, é descortinado justamente buscando compreender como é que essas artistas assumem o protagonismo dentro do universo da cultura baiana e brasileira, e a partir disso, que entraves, né, que interregnos e que avanços isso acontece ao longo, né, desse período do final do século XX ao século XXI em curso, né? Então, basicamente é isso. É um prazer poder conversar um pouco com o professor João sobre esse tema e o carnaval, né? Claro, aproveitando que estamos já perto, né? Em alguns lugares, inclusive, já começou. Em Aqui no Salvador já Tocantins ainda. começou, né? Tem um compositor baiano chamado Jerônimo que tem uma canção que ele diz: já é carnaval, cidade, acorda pra ver. E aí todo mundo já desde domingo já começou o furdunço em Salvador, né? Que é justamente um desfile de vários blocos, e aí já começou. Carnaval, Salvador já é carnaval.
Então, aqui no Tocantins ainda não, tá para começar Sim. agora na sexta, estamos aí na expectativa. E aí, professora, quando eu estava estudando para esse episódio, eu percebi que o conceito da palavra, né, carnaval, não é propriamente brasileiro, como eu particularmente quando eu era pequeno eu achava que era, né? Pensava, pô, essa festa é nossa, a nossa é mais característica, então é nossa, o resto do mundo que importou, mas não, né, não é Uhum. propriamente brasileiro, não se originou exatamente aqui. É possível falar de uma origem, ou até mesmo origens do carnaval? Eu acho que você falou realmente correto, né? Origens, né? No plural, né? São diversas, né? Resultante da fusão de tradições pagãs, cristãs ao longo dos séculos. E na antiguidade, né? Civilizações como a egípcia, grega, romana celebravam festivais que marcavam essas mudanças sazonais e rituais de fertilidade. E aí a gente vai percebendo que aos poucos, né, eram festas que duravam também, sabe, muito tempo, caracterizadas por banquetes, por danças e inversão temporária nas normas sociais. Inclusive, o próprio Bach traz um pouco dessa experiência, né, da inversão, né, desse conceito de inversão. E aí, com o advento do cristianismo, a igreja incorpora e adapta essas celebrações, estabelecendo um período festivo ali antes da quaresma, né? Esses 40 dias de penitência que antecedem a Páscoa. E aí o termo carnaval deriva do latim, né, carnis levale, que significa retirar carne, né, e também essa carne, quando se fala, essa carne humana, né, não é só no sentido de comer carne, mas no sentido mesmo de você ter essa abstinência, né, da carne durante a quaresma em todos os sentidos. E no Brasil, né, não foi diferente, introduzido pelos portugueses colonizadores, né, que era realmente um povo extremamente católico. E aí foi trazido em forma de um entrudo, né, uma festa popular em que pessoas jogavam água, farinha, brincadeira e outros líquidos em outras pessoas, e que ao longo dos tempos se tornou de uma forma muito violenta e que foi proibida, né, dessa utilização. Quem tiver interesse em ver, tem algumas imagens do Debré, né, que foi um grande gravurista, né, desse período no Brasil e que retrata, né, o intrudo. E aí essa brincadeira, né, aos poucos, também com o tempo com influências africanas, né, indígenas, contribuiu para essa evolução do carnaval brasileiro, trazendo ritmos, danças, manifestações culturais únicas, resultando nessa diversidade que conhecemos hoje, né, do Brasil e em especial também na Bahia, né? Então, portanto, o carnaval não possui uma única origem, mas é fruto dessa convergência de múltiplas tradições culturais e religiosas ao longo da história. E assim, como a senhora falou, né, o carnaval ele surge ali a partir do intrudo e com, enfim, com as festividades de rua, e a gente sabe então que o carnaval ele surge basicamente como uma festividade de rua, não só, vamos dizer assim, as populações sociais menos abastadas faziam, né, ou praticavam Uhum. o carnaval, mas também a elite em determinado período da história. E na maioria das grandes capitais, principalmente, as festas elas aconteciam em recintos fechados, como sambódromos e clubes também, né? Sim, Embora o carnaval em Salvador, na Bahia, tenha sido oficializado somente em 1884, aí a senhora me corrige se eu estiver errado, tá? isso, Há é. relatos de festejos desde o século XVI e XVII também, por exemplo, inclusive durante a invasão holandesa, no ano de 1624. Então, Uhum. quais novidades que vão surgir nas primeiras décadas do carnaval baiano, do final do século XIX e início do século XX? Principalmente ali quando ele passa a ser, vamos dizer assim, oficial ou legalizado, né? Bem, o carnaval na Bahia, em Salvador especificamente, sempre houve, né, essas, vamos dizer assim, essas camadas de manifestações no carnaval. Né? No início do século, a gente percebe já a popularização desses clubes carnavalescos, principalmente o Fantoche da Euterpe, o Cruz Vermelha, que recebiam essa elite considerada, né, elite baiana e que pulava esse carnaval nos clubes, né, com orquestras, né, com grandes orquestras, com fantasias e tudo mais. Mas sempre aconteceu, por exemplo, ali na época, ali na Barroquinha, que é justamente onde circulava mais a população afro-baiana, o carnaval sempre aconteceu com cordões, com pequenos blocos e afoxés, que também transitavam na cidade durante o carnaval e que também produziam o seu carnaval, com batuques, sabe?
com muitos tambores e com cânticos religiosos e profanos e também oferendas, né, para os orixás e tudo mais, que o filho de Gandhi, que é um dos afoxés mais antigos, já faziam isso naquela época, oferecendo padê, não é? Ou seja, pedindo permissão, assim como hoje, né, desde a década de 70, o Bloco Ileaie, que é o bloco afro, né, mais antigo de Salvador, da Bahia, que também oferece esse padê, né, solta pombas e faz todo um ritual do candomblé pedindo licença para abrir os caminhos, que o carnaval seja também de paz. Então, esses blocos de rua, eles sempre aconteceram. E esses cordões e blocos e também os clubes, eles, além dos présticos, né, que também desfilavam pelas ruas da cidade, né, a elite nos carros e naquelas pranchas, que eram chamadas pranchas, que desfilavam pela elite, que a população também ia ver uma grande afluência no centro da cidade. E aos poucos, né, ao longo do tempo, isso vai cada vez mais se popularizando, e nos anos 50, né, com o advento da Fobica, né, da criação do trio elétrico por Dodô e Osmar, né, vamos dizer, essa nova modalidade do carnaval passa a se tornar cada vez mais potente, cada vez mais importante, e que hoje a gente conhece, né, dentro desse panorama, não só na Bahia, mas no Brasil e no mundo, dessa configuração atual. Mas isso surge lá, a Fobica, nos anos 50, quando justamente um pouco antes, né, o frevo Vassourinhas aporta em Salvador e sai pelas ruas da cidade tocando frevo, com percussão e com sopro. O Dodô e Osmar, né, que viram esse fenômeno, resolveram trieletrizar esse frevo, né, de uma forma pequena. Então, colocam justamente uma fobica na rua e levam o pau elétrico, 2 paus elétricos e uma percussão para as ruas da cidade, na década de 50, e acontece um fenômeno absurdo, que isso é um sucesso tão grande, a fobica no meio do caminho quebra, mas mesmo quebrada, a população continua empurrando essa fobica, e isso se torna uma referência muito grande no carnaval e um sucesso que até hoje a gente conhece, né, através dos tempos. Então, o carnaval em Salvador sempre teve esse caráter, entendeu? Ao mesmo tempo democrático, aspas, mas acontecendo essa cisão entre essa elite e esse povo, né? E essa afluência dessa referência religiosa e profana que convive e que, de alguma maneira, vai se reconfigurando ao longo desses séculos e ao longo desses espaços que vão também se redemocratizando, mas também construindo verdadeiros apartheids, né, com os blocos de carnaval, que a gente vai falar um pouco depois, com o surgimento das cordas, dos trios, da Central do Carnaval, da Axé Music e tudo mais. Entendi. Professor, explica para os ouvintes duas coisas. Primeiro, o que seria uma fobica? E segundo, como que funciona, o que é o afoxé, né? E qual que é a importância do afoxé no desenvolvimento do carnaval da Bahia, principalmente? Bem, a Fobica é um tipo de carro que era fabricado naquela década de 50, que era um carro aberto e que levava, na verdade, né, essas pessoas, esse trio, pelas ruas da cidade, mas que era uma marca de carro. Era uma marca de carro, né? Já naquele período, nos anos 50, acredito que já dentro da própria colonização, né, americana, né, com o advento do próprio capitalismo, com o advento do final da era Vargas e já na era de Juscelino Kubitschek, né, com a importação de produtos, né, infelizmente, né, o banimento, vamos dizer, das estradas férreas e é cada vez mais se vendendo produtos, né, automóveis e tudo mais. Então, a Fobica é um desses carros que são vendidos pela indústria automobilística americana e produzida aqui no Brasil também, e que se torna esse símbolo, né, da trieletrização do Carnaval da Bahia. Então é isso. E o que seria o afoxé, né? O afoxé, na verdade, é uma manifestação cultural afro-brasileira que combina música, dança e religiosidade, e originada aqui. E aí, a grande maioria desses grupos e desses integrantes, eles vêm de terreiros
de candomblé, expressando a sua devoção aos orixás através de suas apresentações. E como eu falei antes, né, nesse contexto do carnaval, eles oferecem um padê, que é justamente um pedido de licença para que o carnaval aconteça sem transtorno, para que o carnaval aconteça na paz, né? E esses afoxés, eles desempenham um papel fundamental nessas festividades. E o que é interessante a gente pensar também é como a indumentária que esses afoxés, né, principalmente o afoxé Filho de Gandhi, que é o mais antigo, de onde é que eles capturam essa fantasia de Gandhi, né? Através do cinema norte-americano, dos anos 50. Então, a grande maioria desses integrantes, eles vinham, não só os afoxé filhos de Gandhi, mas também os Cavaleiros de Bagdá, vinham desses filmes, desse imaginário que eram passados, os filmes de Hollywood, e que eles se inspiraram nessas fantasias para poder justamente sair no carnaval, representando essa grande entidade que é o Gandhi, né? Então, além do Gandhi existiam inclusive elefantes que participavam desses desfiles, com um personagem vestido de Gandhi em cima desses elefantes, e todos eles fantasiados de Gandhi, né, levando o seu afoxé, levando o símbolo da paz, né, trazendo um pouco dessa religiosidade e também desse imaginário que vai se, né, configurando e se reconfigurando ao longo dos tempos. E, professora, o afoxé ali, quando ele vai surgir, existe algum tipo de disputa, de rixa entre os grupos e tudo mais? Não, não necessariamente. Pelo menos eu não tenho sabido dessa história de disputa. Ao contrário, eu acho que existe cada vez mais, pelo menos naquela época dos afoxés. Na verdade, houve o afoxé Badauê, que foi famosíssimo também, vindo do Engenho de Brotas, que Gil cantou, desfilou, Caetano fez uma música junto com o filho, né, do afoxé Badauê. Existiam outros afoxés, mas que não perduraram por tanto tempo assim. Os Filhos de Gandhi é o que mais perdura, mas eu não sei da história de realmente de rixas e de disputas nesse sentido. Ao contrário, eu acho que o carnaval ele deve ser uma manifestação democrática, onde cabem todas as diferenças, toda a diversidade e principalmente, né, onde o espírito, né, da democracia, do respeito à diferença, deve permanecer. Entendi. E, professora, como os negros eles eram representados nos desfiles de carnaval vamos dizer assim, da República Velha, talvez, né? Quais eram os estereótipos mais comuns e como eles impactaram também a nossa compreensão da história e da cultura afro-brasileira? Eu acho que, na verdade, esses estereótipos, eles frequentemente eles são retratados de forma desumanizadas, simplificando suas identidades, né? Transformando o homem negro sempre no malandro, naquele capoeirista, naquele marginal que está à margem, literalmente, da sociedade, sabe? Trazendo a representação dessa cultura negra como marginal, como um perigo à sociedade, né? E isso até hoje a gente vê, não é só não. Se a gente, por exemplo, transfere para hoje, os cordeiros dos blocos, né, de trio elétrico, eles sempre são marginalizados. Então, é um profissional, aspas, que são mal remunerados, são violentados na sua humanidade, na sua humanização, porque ficam de 8 a 10 horas puxando cordas, sem direito a um protetor solar, sem direito a uma alimentação saudável, sem condições humanas de trabalho, né? E defendendo né, essa população branca de elite em relação aos negros que estão fora da corda. Então a gente percebe que isso se perpetua até hoje, né? Esses estereótipos e essa marginalização do povo preto, que sempre é infantilizado, que sempre é destituído da sua humanidade e que está sempre colocado à margem como um perigo a essa elite que vai desfilar no carnaval e que precisa estar protegida por esses povos pretos, entendeu? Como se eles fossem essa fronteira, né, entre justamente essa elite e aquela marginalia que não pode ser tocada
E eu tenho o meu professor orientador de doutorado, ele dizia que o carnaval é um espaço democrático onde todos estão juntos, mas não no mesmo lugar. E é exatamente isso. E a gente percebe, as cordas praticamente no carnaval hoje caíram, mas a marginalização hoje se perpetua onde? Naquele vendedor ambulante, que não tem um espaço para, entendeu, dormir durante a noite, para fazer suas necessidades básicas durante o carnaval e que moram praticamente uma semana nas ruas, fazendo suas necessidades, dormindo no meio da rua para ocupar aquele lugar, pagando um valor para a prefeitura para ocupar aquele lugar e principalmente sem direito nenhum, só deveres. Então, essa desumanização ela se perpetua hoje no Carnaval de Salvador, o que é uma pena, né? Porque as autoridades continuam inferiorizando, né, intelectualmente e socialmente essa população. E considerando o rico panorama musical baiano, principalmente, do século XX, né, com suas diversas influências e a forte presença da cultura afro-brasileira, como a senhora bem falou aí, mesmo que marginalizada, mesmo que, né, às margens da sociedade brasileira, como a senhora avalia a trajetória das cantoras nesse cenário, né, que também vai ser desigual, né, desigual para o homem negro, mas para a mulher negra também, se bobear até Sim. mais, né? Uhum. Quais foram os principais desafios enfrentados por elas em relação à representatividade e ao reconhecimento de suas vozes, professora? E como que essa experiência, né, se não for muitas perguntas, moldaram a identidade da música popular brasileira e da música baiana também, de modo geral? Bem, essas intérpretes negras ao longo, né, da própria história da canção brasileira e da música popular brasileira, elas sempre realmente estiveram à margem desses grandes mainstream, né, do grande mainstream. Se a gente for lá para trás, assim, ainda antes da era fonográfica, vamos dizer assim, com Araci Cortes, que foi uma grande vedete negra do teatro de revista brasileiro, e que ocupou este lugar, antes ocupado por vedetes europeias, em sua grande maioria francesas, portuguesas, espanholas, até gregas, que faziam já blackface, cantando os machices e lundus, antes mesmo do samba se constituir como um grande gênero da música popular brasileira. Né? Então, elas faziam blackface, elas que cantavam os lundus e machices e as polcas no teatro de revista. As artistas, as vedetes negras, elas não ocupavam este lugar. Então, paulatinamente, ali no final do século XIX, início do século XX, é que Araci Cortes é uma das que furam esse cerco, se torna dona de uma companhia de revista, se torna uma grande vedete, já representando esse tipo brasileiro dessa mulata, não é? E essa mulata que era representada por essas estrangeiras. Então, a partir desse momento, ela, além de ocupar este lugar nos palcos do teatro de revista, ela também passa a gravar grandes álbuns, né? Porque músicas como a Ioiô, sabe? Tu Quer Tomar Meu Homem, algumas canções que se tornam emblemáticas na voz dela, mas sempre retratando esse gênero considerado menor, né? Esse gênero considerado por uma plateia eminentemente masculina, e isso paulatinamente vai sendo mudado. A própria Dolores Duran, já no final dos anos 50 ali, que também era uma mulata, que também era compositora, vem de uma camada extremamente pobre da sociedade brasileira, assim como a Elisete Cardoso, assim como a Laíde Costa, que nunca foi reconhecida como uma grande dama da bossa nova. Então, todas essas artistas negras, isso eu falo até mais ou menos no século XX, até do século XXI até, vamos dizer, 2000 por aí, 2010, né? Vindo com Sandra de Sá, com Clementina de Jesus nos anos 60, com Dona Ivone Lara, que não foi reconhecida durante muito tempo como uma compositora de samba, Leci Brandão, que ficou anos no limbo, porque ela ousou se contrapor à gravadora que não queria gravar as músicas dela, queria só que ela gravasse outros compositores. A própria Zezé Mota, que foi obrigada a cantar samba, não que o samba seja um gênero menor, mas por ela ser uma artista negra, ela só podia cantar samba. A Elza Soares,
que foi assim reconhecida mundialmente como a voz pela BBC de Londres, a voz do século, e que durante muito tempo relutou também em sair desse nicho só do samba. Então, são um grande contingente de intérpretes negras vindo da periferia, sendo mulheres pretas, periféricas e pobres, que não tinham um espaço dentro desse mainstream de cantar o que elas quisessem, de representar essa música, em vez de ser popular brasileira, essa música plural brasileira. E a gente vai percebendo isso também sendo sempre chancelada por produtores homens, arranjadores homens, diretores musicais homens, chefes de gravadoras homens. Então, um grupo masculino que perpetuava essa hipersexualização desse corpo, né, feminino negro, que estava o tempo todo ali sendo representada também, né, como o único lugar que lhe é de direito, representando só gêneros que vieram de matrizes africanas e que são importantes e que é a grande matriz da música popular brasileira, mas que também pode se representar outros gêneros nos quais elas têm uma liberdade plena de cantar o que elas quiserem, a partir justamente dessa libertação deste escaninho que a gente começa a ver agora a partir de 2000, 2010, né, com artistas do quilate de Xenia França, de Lued Luna, que são cantautoras, né, que ousam escrever sobre si, né, sem precisar ser chancelada e sem precisar ter essa voz masculina sempre por trás. Então, isso é algo que vai paulatinamente, né, sendo conquistado a passo de formiguinha, como diz Angela Davis, mas que se a gente olhar para trás, a gente percebe que é uma luta incessante, constante, e que isso também no Carnaval acontece. Né? No Carnaval, se a gente vier para o Carnaval da Bahia, né? Se a gente for perceber, a branquinha mais neguinha da Bahia, que é Daniela Mercury, ela que estoura nos anos 90 como a referência máxima da Axé Music, quando, na verdade, a própria Margareth Menezes já estava desde 88, a própria Banda Mel com Márcia Short, Banda Mel inicial com Janete Jaciara, no início dos anos 80, já cantando toda essa música afro-baiana e afro-brasileira, mas que não foi reconhecida nacionalmente como um gênero que eclodiu, porque a representação desse gênero estava ainda, vamos dizer assim, pautada por artistas negras também. Não é? Se a gente for ver a própria trajetória de Margareth, a trajetória de Ivete Sangalo, a trajetória de Daniela Mercury, são trajetórias, a de Margareth cheia de interregnos, mesmo ela sendo hoje a ministra da Cultura, mas se a gente for observar, né, a conquista, né, a visibilidade dela, né, o reconhecimento dessa artista dentro do panorama, do que ela denomina de música afropop brasileira, ela ainda é extremamente aquém de uma grande estrela como a Ivete Sangalo, como a Daniela Mercury, como a própria Cláudia Leite e tantas outras que conseguiram por conta justamente dessa interseccionalidade, né, dessa relação, né, de uma questão que a gente vê desses marcadores sociais, né, que são muito fortes, de raça, de classe, de gênero, de religiosidade, que ainda é bastante latente e que invisibiliza e que, sabe, silencia ainda essas grandes artistas negras da música popular brasileira que merecem estar no panteão como grandes estrelas. De fato, professor. E assim, enquanto a senhora fala, eu só vou lembrando, por exemplo, da década de 30, né, como que o Brasil exporta a cultura brasileira para o mundo e vamos dizer assim, a baiana que é exportada, ela tá, agora eu não me lembro exatamente o nome da cantora, talvez a senhora até possa me lembrar, mas ela se vestia como uma espécie de baiana incrementada, né? Só que ela era de origem europeia, uma mulher branca, era ela que tocava nos Estados Unidos quando que agora me fugiu o nome dela da A cabeça, Carmen mas Miranda. isso, Carmen Carmen Miranda. Isso, Exatamente. A Carmen exatamente. Miranda a Carmen Miranda, ela é uma artista que surge, que eclode na era Vargas, não é? Inclusive, ela vai para os Estados Unidos bancada pelo próprio governo Vargas, justamente também como uma costura da política da boa vizinhança, né?
desse período em que os Estados Unidos vêm para a América do Sul, já trazendo uma série de referências, já namorando com essa América Latina e levando alguns produtos para lá para poder fazer esse trânsito entre o que é que a Baiana tem, o que é que a Bahia tem, o que é que o Brasil tem, mas ao mesmo tempo levando essa artista, mesmo branca, mesmo sendo portuguesa, mas que veio para o Brasil ainda com 9 meses de idade, a Carmen Miranda chega ao Brasil, e que convive naquela região portuária, ali do Cais do Valongo. Então, ela tinha um trânsito muito grande com essa população afro-brasileira naquela época e conhecia muito profundamente esse gênero musical, né, que estava em eclosão muito grande. Mas ela vai para os Estados Unidos e leva consigo o estereótipo dessa mulher latino-americana, destemperada, hipersexualizada, né, que fala alto, que é extremamente passional. Então, tudo isso, mesmo ela sendo uma artista branca, que é ajudada por um grande baiano, Dorival Caymmi, a se vestir de baiana, toda aquela indumentária icônica que ela inventa, aspas, ela está chancelada por um baiano, que é Dorival Caymmi. Então, quando ela vai para os Estados Unidos, ela vai justamente levando essa figura icônica da baiana, mas é uma figura icônica já estereotipada e, além disso, uma figura icônica que já traz referências dessa baiana e dessa Bahia e dessa brasilidade, né, relacionada com essa hipersexualização dessa mulher latino-americana. Então, são elementos, né, dessa construção identitária desse Brasil lindo e trigueiro, né, como diria justamente o próprio Ari Barroso, mas que era chancelada pelo governo Vargas, que tinha interesse, inclusive, também de constituir o samba como uma grande identidade nacional nessa época, né, e que o carnaval é um dos elementos dessa construção identitária desse Brasil. Então, a figura do malandro, né? Esse negro malandro que não gosta de trabalhar, que é preguiçoso, né? A figura da baiana, que é hipersexualizada, que se confunde com a figura da mulata, que também é retratada no próprio teatro de revista. Então, são vários elementos que são pensados dessa constituição, dessa identidade nacional, e que reverbera, transborda para o próprio carnaval. A prova é que, quando Carmen Miranda faz sucesso nos Estados Unidos, a baiana, iconizada por ela, se torna uma fantasia mais utilizada no carnaval do Rio de Janeiro, nos anos 40. Por quê? Porque a baiana sai das esquinas do Rio de Janeiro como vendedora de quitutes e como essa mulher hipersexualizada e candomblessista e vai para o Hollywood e se torna um símbolo de identidade nacional e de chique, e de chique. Assim como os malandros, né, vestido com camisa listrada, que o próprio Walt Disney retrata no próprio Carnaval, né, quando ele vem e com o Zé Carioca apresentando o Carnaval do Rio de Janeiro, já iconizando esses elementos de brasilidade do malandro e da baiana, né, e da mulata. Então, são muitos símbolos dessa expressão dessa brasilidade, que o Carnaval é um lugar, é um território fértil para essa eclosão. E muito rico, né, professora? Muito rico de história, muito rico de ancestralidade, muito rico de variações, de vertentes, né? Com certeza, rico e diverso, né? Agora, por outro lado, a gente percebe que tudo isso são questões políticas, né? Como a gente vê aqui no Carnaval da Bahia hoje, né? Se a gente vier para o Carnaval de Salvador, né? Quando eu falo Bahia, na verdade a Bahia ela é um mundo, né? Assim, eu gosto sempre de recortar o Carnaval na Bahia dentro de uma baianidade fincada no recôncavo, né? Esse recôncavo que inventa essa baianidade de Dorival Caymmi, que inventa essa baianidade do próprio Caribé, que era argentino, e que inventa essa baianidade de Caetano, Gil, Bethânia e Gal, também aqui circunscrita nesse recôncavo de Salvador e Santo Amaro, né? Circunscrita pelos Novos Baianos na década de 70, pela Axé Music na década de 80. Né? Então, essa baianidade ela é inventada por uma série de aspectos que estão ali postos
primeiro a questão, né, da própria, vamos dizer assim, da própria geografia, né, esse lugar em Salvador e Santo Amaro, que está ali também, né, dentro dessa, circunscrita nessa região, da religiosidade afro-baiana, que também é um elemento muito potente, da tradição, né, de onde vem dessa questão de onde a Bahia, né, o Brasil surge onde? Na Bahia. Então, dessa ideia, dessa brasilidade, dessa baianidade fincada na questão dessa tradição afro-baiana também, dessa religiosidade afro-baiana e principalmente também dessa familiaridade, ou seja, isso tudo que eu estou falando desse ethos do que é ser baiano está na tese de professor Milton Moura, né, de Curvas e Arestas, que ele trata justamente do conceito de baianidade. Então, dessa familiaridade, sempre alguém que nasceu fora da Bahia tem um parente, uma tia, um avô, um bisavô, uma tia-avó, ou a mãe que nasceu por acaso na Bahia, o pai que nasceu na Bahia. Então, essa familiaridade, sempre tem algum parente que nasceu na Bahia e que se reporta a este lugar de origem, que é a Bahia. Então, nesse sentido, essa baianidade ela é fértil para congregar esses aspectos que transforma esse ethos do que é ser baiano, trazendo esses aspectos dessa baianidade. Mas com a Axé Music, esse ethos, ele muda um pouco de figura, mesmo mantendo essa familiaridade, mesmo mantendo essa religiosidade, mesmo mantendo essa circunscrição no recôncavo, mas outros elementos vão se agregando, que é o quê? A alegria, o bem-estar e principalmente a festa. Então a festa se torna um aspecto importante para compreender esse ethos do que é ser baiano a partir do surgimento da Axé Music nos anos 80. Entendi. E ainda falando um pouco vamos falar assim, da primeira metade do século XX, professora, como que as intérpretes negras, por meio das suas vozes e performances, elas vão contribuir para a construção também de uma identidade baiana, né, do recôncavo baiano também, e principalmente ali uma identidade nacional, como a senhora ali falou sobre a questão dos anos 30 e tudo mais, para a memória da música popular brasileira de modo geral. Considerando, né, como a senhora também citou, as complexas intersecções de gênero, raças e subalternidade que vão marcar, né, a trajetória da mulher brasileira, e não só da mulher brasileira, mas da história das mulheres de modo geral. Sim. Desculpe, eu estava aqui mexendo que eu engasguei, não consegui entender o que você perguntou, que eu estava Não, tentando. então, no contexto ainda do carnaval baiano do século XX, como que as Sim. intérpretes negras, por meio das suas vozes e também das performances, né, elas vão contribuir também para a construção de uma identidade nacional e para a memória da música popular brasileira, no contexto ali do carnaval, considerando as complexas intersecções de gênero, raça e subalternidade Uhum. que marcavam suas trajetórias, como a senhora bem explicou. Eu acho que elas sempre contribuíram, sempre. Então, não é à toa que eu trouxe Araci Cortes lá de trás, ainda do final do século XIX, início do século XX. E antes da própria Araci, ou paralelo a Araci Cortes, é importante a gente lembrar as tias que migraram do recôncavo baiano e que constituíram os blocos lá no Rio de Janeiro, os ternos, que futuramente se tornaram as escolas de samba no Rio de Janeiro. Então é importante a gente pensar na importância dessas tias que migraram, que levaram a chula, né, essa origem, tanto quando o Caetano fala, né, a Bahia, estação primeira do Brasil, ao ver a mangueira nela inteira se viu. Né? Então, assim, o mito surge dessa maneira, ou seja, dessas tias que vão para o Rio de Janeiro, que migram, junto com esse êxodo, né, pelo final dos povos escravizados, né, já com o final do ciclo da cana-de-açúcar e tudo mais, no recôncavo baiano, vão para o Rio de Janeiro e, chegando lá, formam essa pequena África que o Roberto da Mata fala e que leva consigo todas essas referências da Bahia,
daquele período, daquele lugar, daquele ethos de ser, sabe, das chulas, do samba de roda, sabe, dos seus quitutes, dos seus fazeres, da sua religiosidade, e que tudo isso, naquele espaço, se constitui num lugar de resistência, de reconfiguração e de apropriação e de novas trocas culturais que vai surgindo o samba e que vão surgindo essa religiosidade lá posta também, e essas escolas, e como é que chama, ternos, né, que se desfilar, que desfilavam ali no Terno de Reis em fevereiro, no final, no dia 6 do dia de Reis, né, de Santos Reis, 6 de janeiro, e que essas agremiações iam se constituindo, né, essa familiaridade, né, do tio, do primo, do sobrinho, e dessa solidariedade entre essas mulheres, né, negras também, que estavam ali cuidando do sobrinho, do vizinho, da vizinha que ia vender seus quitutes nas esquinas. Então existia essa rede de apoio, sempre existiu, e que isso vai se reconfigurando e vai se tornando um espaço de referência e de resistência e de eclosão dessa cultura que fertiliza nesse novo ambiente, né, desse Brasil Império quase República, e que vai se constituindo essa novo ethos, né, que surge o samba, né, que surge todas as escolas de samba, essa religiosidade, sabe, esse jeito de ser baiano no Rio de Janeiro, que carrega esse ethos e que leva consigo também esse culto aos orixás, né? E leva consigo um jeito de conviver, essa sociabilidade, que é uma coletividade, também de resistência e também de novas possibilidades de reverberar essa cultura para o Rio de Janeiro, para esse Brasil República, e para fora do Brasil, entendeu? Se constituindo numa grande importância assim absurda em relação ao protagonismo feminino, não só na música, mas na própria cultura brasileira, né? De uma forma geral. E quais foram, professora, ainda falando um pouco sobre as mulheres na história do carnaval, né? Quais foram os principais desafios por elas para serem reconhecidas e valorizadas em um ambiente historicamente dominado por homens, né? Como a senhora explicou anteriormente, e como as suas contribuições elas vão moldando a trajetória do samba para a gente hoje conseguir, por exemplo, ver estrelas femininas, né? Nos carnavais, de modo geral. Bem, é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que a resistência sempre houve, sempre, né? Agora, o que acontece é que nós vivemos numa sociedade extremamente machista, não é? A sociedade brasileira é uma sociedade machista e extremamente patriarcal ainda. Então, nossa herança patriarcal, nossa herança eurocêntrica, nossa herança escravocrata, nossa herança machista, nossa herança sexista, ela contribui sobremaneira para invisibilizar e sufocar o protagonismo feminino. Mas, como a gente sempre anda de turma, as mulheres, né? Então, essas turmas, essas mulheres, sempre em grupos, né? Como eu falei antes, né? Essa sociabilização, né? Essa rede de apoio, ela vai paulatinamente conquistando espaços, né? Então, um trabalho de formiguinha, né? Essas mulheres fazem um trabalho de formiguinha, porque além delas serem o tempo inteiro, eu digo, além delas serem provedoras, porque essas quituteiras, quando elas colocavam, sabe, todo o seu tabuleiro para vender os seus quitutes nas esquinas do Rio de Janeiro, falando do Brasil República lá, né, no Rio de Janeiro, elas eram grandes provedoras, sabe, da subsistência da família. E, além disso, eram cuidadoras. Né? A prova que a própria tia Ciata, quando ela era uma grande compositora e tocadora de prato, assim como a tia Persiliana, mãe de Donga, que foi um dos grandes criadores de samba, sambistas, e que frequentava a pequena África, a casa de tia Ciata. Então eram mulheres que, além de cuidarem do santo, né, da cabeça, né, dos orixás, de toda essa comunidade dessa pequena África, eram mulheres provedoras e eram mulheres cuidadoras também. Então elas eram empreendedoras, sempre foram.
Então, quando se diz hoje, né, quando essas mulheres brancas queimam o sutiã, querendo a igualdade, né, também trabalhar fora, igualdade de salário e tudo mais, essa mulher negra sempre trabalhou fora. A gente vai da ama de leite às ganhadeiras. Quando essas ganhadeiras, ainda escravizadas, colocavam o tabuleiro para vender, os quitutes e as iguarias e as frutas, né, que davam nos quintais dessas sinhás, elas estavam ali sendo provedoras, né? Elas estavam ali vendendo seus quitutes. Então, sempre foi assim, sempre foi um uma grande batalha pela sobrevivência em todos os aspectos, seja no âmbito socioeconômico, seja no âmbito religioso, seja no âmbito artístico. Quando essas artistas vão em busca da sobrevivência e da visibilidade no âmbito da indústria fonográfica para serem reconhecidas, elas não iam só pela questão da visibilidade, mas elas iam também pela questão da sobrevivência, sabe? E principalmente também de sair deste lugar e de levar consigo seus familiares, né? Porque essas mulheres negras, elas têm essa característica. Então, elas não estão nunca sozinhas. Quando elas vão para aquele lugar, elas vão de turma. Elas, além de irem de turma, elas também estão pensando no coletivo, na coletividade. Essa é a grande diferença. Numa sociedade machista e racista na qual nós vivemos, é muito importante que esse empoderamento e essa influência dessas mulheres, elas reverberem em todos os âmbitos da sociedade, não só na questão econômica, artística, mas social, política, sabe, religiosa. Então ela trabalha em todas as frentes, e isso é um trabalho hercúleo, porque a mulher negra, ela é uma mulher que foi pautada, foi talhada para resistir, sabe? Para resistir em todas essas frentes. E isso é desumano. Isso é desumano, porque as mulheres negras, elas também sentem dor, elas também precisam de descanso, elas também precisam serem reconhecidas nos seus afazeres, elas também precisam ser reconhecidas no seu fazer artístico, precisam ser valorizadas, precisam ser cultuadas, elas precisam ser valorizadas em todos esses aspectos. E isso é um trabalho extremamente desgastante, porque a gente vai percebendo que é um abre-caminho constante. Então, essas mulheres lá de trás que vêm fazendo isso, da Chiquinha Gonzaga, né, se a gente for lá para trás ainda, né, Chiquinha Gonzaga é uma referência extremamente importante dentro da sociedade brasileira, como artista, como mulher negra, como uma mulher que teve um caráter, uma atuação política, ela que cria o ECAD, ela que exige que se pague as partituras, os direitos autorais das canções dela. Imagine para uma mulher naquela época que foi expulsa de casa porque simplesmente optou em trabalhar com música, sabe? E foi expulsa e nunca mais pôde ver os filhos porque foi negada esse direito a ela. Além da Elze Houston, que foi uma cantora, compositora, copista, que pesquisou a música brasileira no mesmo período de Mário de Andrade e de Villa-Lobos, e que foi invisibilizada dentro do universo dessa contribuição, dessa importância como pesquisadora da música popular brasileira, além de ser uma grande cantora. Então a gente vai percebendo que esse trabalho de formiguinha, ele continua até hoje, né? Então, essas artistas da nova geração que estão colhendo louros, elas tiveram que, na verdade, elas têm que reverenciar o que foi pavimentado antes, né? Então tem que olhar para essa memória, que é algo que o Brasil ainda carece muito, né? Assim, de reverenciar a memória da cultura brasileira. Mais do que isso, também distorcer, né, professora? A gente, às vezes, acaba que não conhece histórias como essa, porque, Uhum, primeiro, que não foi apresentado, né? Segundo, porque uhum, essas histórias também são muito distorcidas, como elas são contadas, desde a primeira infância, principalmente ali dentro da escola, enfim. E aí, professora, falando ainda um pouco sobre a questão cultural, né, sobre a tradição africana, sobre a herança africana que o carnaval baiano e do Recôncavo vai ter, qual a importância ali e como que as religiões de matriz africana
elas vão se desenvolver dentro dessas festas também, né? Uhum. Aliás, o samba reggae, a axé music, né? Ela, na verdade, ela bebe nessa fonte, né? É uma fonte extremamente que jorra, né, criatividade e criação. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista de Carlinhos Brau recentemente e ele falando a respeito disso, né? Que essa autorização que os orixás, né, permitiram que essa música que era cultuada nos terreiros fosse para as ruas, foi uma autorização que esses orixás permitiram até para divulgar, para difundir, para reverenciar o que se produz, né, dentro desse universo da cultura afro-baiana e afro-brasileira, mas que existem ainda muitos segredos não revelados, porque afinal de contas a religiosidade ela vai permitindo aos poucos, mesmo porque são cultos que não estão ainda sendo autorizados, né, de maneira geral, a serem visibilizados nesse ambiente, não é? Mas muito do que se vê e do que se ouve dentro da música que se produz na Bahia está lá, né? Os próprios afoxés, né? Se a gente for ver os afoxés, o próprio samba reggae, né? A própria várias canções, se a gente perceber que é iniciado no candomblé, né? Se a gente pega, por exemplo, a própria trajetória de Carlinhos Brau como compositor, Dandalunda, Maibê Dandá, né? São canções que muito obrigado axé, né? São canções que estão ali, né? Trazendo esse universo, né? Essa ambiência, né? Essas matrizes afro-baianas e afro-brasileiras que eclodem, que são colocadas no carnaval, nesse ambiente considerado profano, né? Mas que estão ali fazendo parte, né, essencial desse patrimônio imaterial da cultura afro-brasileira. E a senhora falou muito sobre o trio elétrico também, né? Aí eu queria também Sim. saber um pouquinho mais, porque acho que talvez seja uma das principais, se não, para quem é de fora, principalmente, a principal atração do Carnaval da Bahia talvez seja o trio elétrico, né? A festa com os trios elétricos. Quando foi que começaram a utilizar os trios elétricos nessas festividades e de que forma esse novo elemento, né, ele vai modificar a forma de como se pratica o carnaval, no Recôncavo e Uhum. na Bahia de modo geral? Bem, a partir dos anos, como eu falei antes, da Fobica, né, no 1950, né, na verdade há uma polêmica entre se é 1950 ou 1951, mas a partir dali os trios elétricos eles começam a fazer parte do cenário e da sonoridade do Carnaval de Salvador. Então, além da Fobica, o trio Tapajós, o trio Marajós, alguns blocos de Carnaval passam a utilizar trios elétricos, né, com puxadores de trio em cima do trio elétrico. Mas a eclosão mesmo, o próprio Caetano Veloso, né, compõe, né, atrás do trio elétrico Só Não Vai Quem Já Morreu na década de 70, e é a primeira vez que se fala em trio elétrico numa canção, e ele já trazendo, porque ali já era uma prática, desde os anos 50, o trio elétrico fazer parte desse cenário, né, palco móvel, é um palco que se desloca juntamente com o público. Isso é uma sensação incrível, né? Porque você vai caminhando, é como se fosse uma procissão, né? Ouvindo aquela música, aquele frevo que depois os galopes, né? E outras canções que vão se trieletrizando, né? Dentro nesse ambiente e vai também a própria tecnologia vai avançando, vai se sofisticando, porque a voz do trio elétrico, a voz humana, a captação da voz, ela só surge justamente no final da década de 70, com Baby do Brasil cantando o hino do Bahia, né? Então, depois os Novos Baianos sobe, é o primeiro grupo a realmente tocar em cima do trio, já com uma tecnologia de ponta para a época, e isso vai se sofisticando a cada ano nos carnavais, a captação dos instrumentos, a captação da voz, a equalização desses instrumentos, que justamente a partir da década de 1985, com o surgimento da Axé Music, com o Luiz Caldas em cima do trio, com a banda Acordes Verdes, né, e com a banda Mel cantando já o samba reggae, né, já com tambores, que antes ainda não conseguia essa captação. Então aí já começa o diálogo entre os instrumentos eletroeletrônicos e os tambores,
começam a dialogar entre si, e uma nova captação desse som é necessário junto com a voz humana. E essa voz humana ela vai também se sofisticando na sua captação e também na sua forma de emissão, né? Principalmente para as mulheres, porque até o final da década de 70 eram puxadores homens que cantavam, né? E cantavam com a voz aguda, coincidentemente. E a primeira puxadora de bloco, que é Laurinha Arantes, que começa a cantar nos anos 80 no bloco Cheiro de Amor, já começa a emitir outro tipo de pitch vocal, um pitch vocal mais grave, levando galopes, levando frevos, antes ainda da She Music. E em 85, o próprio Luiz Caldas tem uma voz mais aguda, né? E a partir disso vão surgindo cantoras com vozes mais graves, que vão justamente dialogando com esses tambores e com esses instrumentos eletroeletrônicos, e os próprios trios elétricos também vão sofisticando a sua captação desses sons, além desse gênero, né, que é uma interface, né, na verdade, a She Music, né, trazendo elementos do samba reggae, elementos do candomblé, elementos da música do Caribe, né, elementos do frevo, né, da guitarra baiana, que surge justamente lá nos anos 50 e que vai sendo cada vez mais sofisticada pelo trio Dodô e Osmar, que se mantém até hoje, que são filhos de Dodô, né, ou de Osmar Macedo, que criou o pau elétrico. Então, a gente vai percebendo que essas novas tecnologias e configurações de sonoridade do carnaval vão produzindo esse novo carnaval, que vão sofisticando esses blocos, né, sofisticando esses trios, até que, a partir de 85, 88, surge a Central do Carnaval, que é justamente um pool de pequenos empresários, antigos foliões, que criam uma plataforma especializada que passam a vender, né, abadás, a vender como é que chama? Artistas, a vender pacotes que já inclui não só os abadás, não só artistas diferentes e blocos diferentes, mas hotéis e camarotes já a partir dos anos 90. Então o carnaval vai se reconfigurando e vai se tornando cada vez mais um grande balcão de negócios e funcionando como um hub de comercialização e de atendimento, né? Integrando produtos e serviços, né? E pacotes de experiências, camarotes. E a partir dos anos 90, eclodem os camarotes. E agora, basicamente, o Carnaval de Salvador, além das cordas terem caído, são os camarotes que são as grandes e maiores atrações, cujo espaço físico, além de ter atrações musicais enquanto os trios não passam, tem raves, tem all-inclusives com drinks, bebidas, sanitários climatizados, maquiadores, uma série de, vamos dizer assim, de elementos que são oferecidos que o folião não precisa nem estar na avenida. Então, o apartheid do carnaval se mantém, como antigamente acontecia os blocos de cordas que existiam, os cordeiros que separava, né, essa elite que dentro das cordas do povão fora das cordas, chamado folião pipoca. Hoje em dia, as elites das elites estão nos camarotes, que antigamente eram dos clubes, né, e que o folião pipoca não existiam blocos praticamente, né? Então eram só os clubes e a rua. Depois se tornaram os blocos de carnaval com os foliões pipocas, e hoje os blocos que ainda resistem não têm mais praticamente cordas, não são sem cordas, patrocinados por grandes cervejarias e grandes empresários, né, do cenário econômico brasileiro. E os camarotes, que também são patrocinados por grandes empresários e empresas, e a própria prefeitura e o governo do estado, e que o apartheid continua. Ou seja, existem, né, vários níveis de você poder brincar o carnaval juntos, mas não no mesmo lugar. E explica um pouco mais também, professora, como que esses empresários, né, eles vão se apropriar dessa festa, né, que a gente pode dizer assim, que tem uma origem não exclusiva, mas uma origem muito forte na cultura africana, né, na cultura baiana, popular baiana de modo geral,
como que eles vão se apropriar dessas festividades para poder, né, transformar em um grande negócio, como a senhora já falou também, né? Bem, na verdade isso sempre aconteceu, né? Essa apropriação sempre aconteceu, não só no carnaval, mas a própria Bossa Nova, né? Se a gente voltar para a Bossa Nova, a gente vê que o Johnny Alf, né, que era um artista negro, compositor, né, assim como a Laíde Costa e tantos outros, né, os empresários vão transformando aquilo, né, no apartamento, né, a própria classe média carioca vai também ocupando esses lugares, né, das serenatas, dos pequenos nichozinhos, tanto quando vão para os Estados Unidos, quem sempre são representados são aqueles artistas brancos. E a mesma coisa acontece no Carnaval de Salvador. Esses empresários, eles eram antigos foliões da classe média, vindo de escolas particulares, né, que, de alguma maneira, já produzia um carnaval de elite, e que vão se juntando nesse pool de foliões, se juntam, começam a perceber, junto com alguns poucos artistas também brancos, a possibilidade de se tornar aquilo um grande negócio. Isso vai sendo comercializado, vão sendo, cada vez mais eles vão contratando artistas para alimentar este pool, assim como transformando esse carnaval num balcão, trazendo empresários, né, fora desse ramo do carnaval, trazendo empresas, né, que perceberam também a importância e a rentabilidade disso, não só no carnaval, mas nos carnavais fora de época, né? A gente vai, por exemplo, para o Fortal, né? Então alguns artistas se tornam empresários também, né? A grande maioria. Então eles criam seus próprios blocos, eles criam carnaval fora de época, eles criam vários blocos, não só em Salvador, eles têm o seu próprio trio elétrico, eles têm o seu próprio camarote. Então, eles vão também se tornando sócio desses empresários e os próprios empresários também se tornam artistas e os artistas empresários produzindo, né, essa grande pleiade de como é que eu posso dizer, de rede de negócios que reverberam, que transborda para fora do Carnaval de Salvador. Então, é o Carnatal em Natal, é o Fortal em Fortaleza, é em Brasília, né? É em vários estados do Brasil e também vários interiores da Bahia, com as micaretas. Então, tudo isso é é um pool de empresários e artistas empresários que vão atuando, sabe, como fonte central dessas, divulgando horários, trazendo, centralizando e comercializando abadás para diversos blocos, né, atendendo essa clientela fora de Salvador, né, fazendo parcerias, né, entendeu? Com blocos, patrocinadores, empresas de turismo, hotéis, fortalecendo essa estrutura organizacional e comercial do evento e transformando isso num balcão de negócio cada vez mais rentável para os mesmos, né? Porque, como eu disse antes, aquele comércio informal continua ali sofrendo, vendendo sua latinha de cerveja, vendendo seu churrasquinho, vendendo seu sanduíche, mas morando na rua durante uma semana, 10 dias, sem ter um mínimo de infraestrutura para poder, enfim, receber as migalhas que esses empresários, né, deixam cair, né, nesse sentido. Fora o grande transtorno em relação à própria, como é que eu posso dizer, a própria dinâmica da cidade, que é completamente vilipendiada. Eu, por exemplo, moro no circuito do Carnaval, na Barra, e não tem condição de você viver uma vida normal no período de Carnaval. E antes dele, porque montagem de camarotes, montagem de infraestrutura, então você está o tempo todo sendo agredido no seu direito de ir e vir, em relação à prefeitura, sabe, que invade espaços, em relação ao governo do estado, que também não respeita o próprio morador, sabe, com idosos, pessoas idosas que moram nessa. Então, o carnaval em Salvador se tornou um negócio lucrativo para os mesmos, mas, infelizmente, algo extremamente cruel para os moradores e para os seus
os seus os patrícios que não querem sair da cidade, mas que são obrigados, ou os idosos que têm dificuldade de locomoção, com além dos barulhos infernais, né, que na verdade os trios elétricos passam som durante a madrugada inteira, estão ali de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então é full time. São praticamente 12 dias de folia, vamos dizer assim, e uma folia que não respeita os próprios moradores e a própria comunidade que não quer brincar o carnaval. Então é muito difícil realmente lidar com essa infraestrutura que depreda a cidade pós-carnaval, né? É muito difícil, realmente. Sim, e professora, na sua tese sobre As Donas e as Vozes, uma interpretação sociológica do sucesso das estrelas, intérpretes no Carnaval de Salvador, a senhora Sim, aponta que, abre aspas, no final dos anos 80, é que se constitui uma nova configuração com a organização enquanto empresa de 40 blocos com trios particulares, isso. provocando assim uma demanda de foliões que queriam brincar com a comodidade e segurança, né? Protegidos por cordas. Quais as novas faces do carnaval, que o carnaval da Bahia vai ter ali a partir dos anos 80 e comecinho ali dos anos 2000 também, né? Na verdade, as novas fases é essa, né? Quer dizer, essa configuração dos blocos, né, de concordas caiu por terra. A partir de 2010 por aí caíram as cordas, né, do carnaval. Então as grandes estrelas desfilam sem cordas, mas com grandes patrocinadores. A partir também, Daniela monta o camarote dela em 94, mas o camarote dela era só para convidados. E aí começa a surgir, a partir de 2000, uma proliferação muito grande de camarotes, que são verdadeiro balcão de negócios atualmente, né? Então são camarotes que você paga por dia tipo R$ 1.500, R$ 2.000. São camarotes, como eu disse antes, que oferece todo tipo de serviços, né? E de conforto para o folião que não quer brincar lá junto com o folião pipoca, que não quer sair da sua comodidade. E tudo isso vai sendo reconfigurado num carnaval em que o balcão de negócios continua, mas continua também uma depredação muito grande da cidade, da infraestrutura da cidade, que não comporta mais essa quantidade de foliões e de pessoas que afluem para conhecer esse carnaval de Salvador. Né? Realmente está inchado demais, mas existe para todos os gostos, né? Tanto para o folião pipoca, que ainda sim pode pular atrás dos trios das grandes estrelas sem cordas, quanto para aqueles que querem só estar no camarote exibindo, né, as suas champanhes, suas fantasias e também curtindo esse carnaval, né, que reflete e representa também um abismo social muito grande, não é? E a Central do Carnaval, eles vão desempenhar um papel de mediador nesse sentido dessas festas? A Central do Carnaval é uma empresa, é um pool de empresários, né? Então é um pool de empresários cujo papel é justamente vender produtos, né? O propósito delas é vender a produtos. Esse produto, seja em forma de artista, seja em forma de camarote, seja em forma de abadá, que quase já os abadás são cada vez menos, né? Então é uma plataforma hoje especializada, né? Que atua tanto online quanto em pontos físicos, por exemplo, no shopping da Bahia, né? Eles têm ali e eles organizam justamente essas oferecem para quem interessa, né? Diversos produtos, leia-se, artistas, camarotes, abadás, sabe, ingressos para eventos, hospedagem, além de servir como ponto de divulgação dessas atrações, desses blocos, né? Então elas vendem e gerenciam abadás, né? Informam e divulgam onde estão acontecendo o quê, e integram serviços e parcerias, né? Agora, um carnaval que é um carnaval extremamente democrático, cada vez mais, e que está cada vez mais sendo visitado por turistas e pelos próprios baianos, é o carnaval no Pelourinho, que é um carnaval da diversidade, onde artistas baianos mais alternativos tocam, sabe? Onde existem bandinhas passeando pelas vilas do Pelourinho, onde existe
crianças podem justamente visitar tranquilamente, horários alternativos. Então, é um carnaval bastante inclusivo, o Carnaval do Pelourinho, sabe? Esse circuito é muito bom, muito interessante. Sim, Fora do circuito, né? Fora do circuito Ondina e Barra, temos o circuito do Pelourinho, que tem essa característica. Além do palco do rock também, na periferia de Salvador também, alguns palcos são montados com algumas atrações que circulam. Então é um carnaval que ocupa a cidade toda, né? Apesar desses dois circuitos serem mais visitados. sim. Professora, a gente já está chegando no final, né, do episódio, e aí a senhora também fala na sua tese sobre a questão da fabricação de uma estrela, né? É Uhum. possível fabricar uma estrela? E se sim, na Bahia, quem seriam essas estrelas, né, que foram fabricadas? Olha, com certeza. O Edgar Morin, que é um grande pensador francês, ele escreveu um livro chamado Star System. E esse livro ele trata das estrelas de cinema. Então ele mostra como é que o cinema hollywoodiano fabrica estrela, né? E eu fazendo uma analogia com o Carnaval de Salvador, com essas estrelas, é possível sim se fabricar essas estrelas, né? No sentido de construir por meio de estratégias de marketing, mídia, gestão da imagem, uma figura que se torna referência e ícone cultural. E nesse contexto, conforme eu discuti justamente no livro As Donas do Canto, né, essa fabricação ela acontece a partir de um processo que vai além do talento individual. Ela envolve articulação entre performance, entre imagem, entre apoio institucional, sabe? Entre a própria cultura do carnaval e da axé music, que dialoga, sabe, intensamente com esse imaginário popular e, obviamente, do carisma dessas artistas, né? Então, eu digo que elas, além de serem fabricadas e também trazendo justamente essa, quando eu falo de fabricada, no sentido desses elementos que eu citei, né, elas se configurarem naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente fértil, né? E aí eu chamo a Daniela Mercury de estrela lunar, a Ivete Sangalo de estrela solar e a Margarete Menezes de estrela telúrica. São essas três estrelas que eu analiso no meu livro, né? E aí a carreira de Ivete, né, que foi impulsionada pelo Carnaval, e coincidentemente ela se torna, né, hoje uma das maiores representantes da She Music, e a Daniela com essa, né, que trabalha justamente numa performance onde a dança é um elemento fundamental e a performance para constituir nela uma estrela lunar. Daniela sempre pensa no espetáculo, né? Sempre pensa no contexto e sempre pensa na inovação no carnaval. Então ela leva a orquestra sinfônica para o carnaval, ela leva a música clássica, ela leva a primeira artista a levar a música eletrônica em 2000, né, para cima do carnaval. E a Margarete, com sua voz e presença marcante, ela constrói uma trajetória levando e reafirmando a cultura negra nesse cenário, levando a música que ela chama de afropop brasileira. Mas, coincidentemente, essas três artistas surgem e são premiadas por um projeto que eu sou uma das criadoras, chamado Projeto Troféu Caymmi, que surge em 85 e que também está fazendo este ano, assim como a Axé Music, 40 anos. E nesse O que seria esse projeto, projeto? oi? O que seria esse projeto? Esse projeto, o objetivo era justamente estimular a produção musical baiana em várias dimensões, não só no canto, mas também nos arranjos, na direção musical, na direção artística, nos instrumentistas, dentro da direção, na iluminação, nos backing vocals. Então, foi um projeto que surge com o patrocínio de uma empresa que justamente o propósito era estimular a cadeia produtiva da música, sabe? Estimular a visibilidade desses artistas. Ivete, antes dela se tornar uma cantora de axé music, ela foi premiada pelo projeto, assim como Daniela e Margareth, todas três. Se vocês olharem a trajetória dela, as três foram premiadas por esse projeto. E esse projeto também estimulou uma cadeia de compositores. Carlinhos Brown foi premiado no primeiro ano do projeto, em 85.
Margareth foi premiada em 85, Ivete Sangalo foi premiada em 90, Margareth Menezes e Daniela Mercury em 88. Então, foi um projeto que durante mais de 20 anos estimulou essa produção cultural e musical baiana, mas que ia pela vertente não só da music, estimulava a música instrumental, o rock, estimulava a axé music, estimulava o jazz, estimulava a MPB, estimulava a música regional. Então, foi um projeto que teve um papel fundamental na valorização da diversidade musical que se produzia na Bahia, entendeu? Um projeto extremamente vitorioso durante muitos anos. E aí, nesse sentido, essas estrelas, elas são as novas, eu diria, as novas artistas e rainhas guerreiras que conclamam essa população através das suas vozes, né? Por isso, as donas do canto, a virem conhecer o Carnaval da Bahia. Por isso que eu disse que o Carnaval da Bahia ele sai dessa baianidade, né, calcada no recôncavo, mais pela religiosidade, pela familiaridade, né, como eu disse antes, né, e pela como é que chama, pela questão da própria circunscrição no recôncavo, e se torna uma baianidade conclamada pela festa e pela alegria e pelo negócio, né? Então, esse tripé pelo carnaval, né? O carnaval é o locus desta nova baianidade, né? E essa nova baianidade é representada por essas três mulheres guerreiras, obviamente por outros artistas também, mas essas três são a representação máxima dessas vozes femininas que tocam, entendeu? Tocam, que reverberam o seu canto e que conclama essa população a conhecer o Carnaval da Bahia através da festa, através do Carnaval, através da alegria, né? Através dessa magia, né? Que o Carnaval traduz, né? O que é estar na Bahia no Carnaval. E o que o carnaval ele ainda tem de povo, vamos dizer assim, né, de popular, né, nas suas festas, e o que hoje em dia a gente pode considerar de produto, de empresarial, enfim, de produto do capitalismo? Olha, eu acho que o Carnaval ele jamais será, por mais que ele tenha se elitizado, por mais que ele tenha se tornado um balcão de negócios, mas o folião pipoca continua presente no Carnaval de Salvador. O povo continua presente no Carnaval de Salvador, obviamente cada vez mais sufocado, cada vez mais atochado, né? Mas o povo resiste, ele continua ocupando esses lugares, ele continua prestigiando, ao mesmo tempo resistindo bravamente no espaço que lhe é de direito, desse folião pipoca, né? Dessa alegria e dessa celebração de uma festa popular, né? Por mais que, sabe, esse balcão de negócios esteja presente nos camarotes, esteja presente nos trios, né, esteja presente nesse hub, né, que na verdade a Central do Carnaval produz, mas o folião pipoca está ali presente. Mesmo que esse folião pipoca seja também esteja no comércio informal, que está, mas ele está lá presente no furdunço que aconteceu no domingo, entendeu? Que é só para o folião pipoca estar ali, sabe, reverberando e trazendo a sua energia, trazendo a sua própria pressão, né, como uma população extremamente carente, né, em todos os aspectos, seja de ordem econômica, seja de ordem social, mas ele está ali resistindo e também desfrutando do carnaval, que afinal de contas é um espaço dele também, né? O espaço popular, né? Essa festa popular, e que, por mais que se tenha tornado um grande negócio, ele continua sendo um grande negócio para os grandes empresários, é verdade, mas é uma pedra no sapato também para os grandes empresários, porque o Folião Pipoca continua ocupando as ruas do Carnaval de Salvador. E isso é onde acontece justamente aquela metáfora,
aquela imagem de que todos estão juntos, mas não no mesmo lugar, mas estão lá, sabe? Cada um ocupando o seu lugar, porque o carnaval é um espaço que tem que ser ocupado, sim, por todas as camadas da população, em especial a população afro-brasileira, afrodescendente, a população carente negra, que quer também desfrutar deste ambiente das suas estrelas que estão ali, né? E que só vê hoje através da televisão. E que essas mulheres, essas guerreiras, essas cantoras conclamam essa população também para estarem ali, para verem esse brilho dessas estrelas que estão cada vez mais arrefecidos, né? Afinal, as estrelas também elas se tornam cadentes ao longo do tempo, né? E outras virão ou não, mas aí só o tempo para dizer. De fato, professora. E para a gente já chegar no nosso final aqui da nossa gravação, o que a senhora poderia dizer que torna o carnaval praticado no Recôncavo e na Bahia de modo geral diferente do carnaval que se pratica em qualquer outro lugar do mundo? Eu acho que o trio elétrico é sim um elemento extremamente importante, não é? Na popularização do carnaval, na difusão do carnaval, mas eu acho que a própria música que se faz no carnaval é a grande diferença. O carnaval, a própria música que se produz no carnaval, ela reverbera, ela saiu do calendário sazonal, né? E assumiu e ocupou o Brasil em todo o período do ano e fora do Brasil também. Isso é um grande diferencial. O que eu acho que, na verdade, poderia acontecer é que essa música que se toca no carnaval ela poderia ser mais democratizada, entendeu? Já que o próprio Axé Music reverberou sua sonoridade para fora do calendário sazonal. Mas, para mim, a grande diferença é justamente a própria música. Essa música afro-baiana, essa música afro-brasileira, é o samba reggae, né, que está lá, é o pagode, é a axé music, é o arrocha, sabe? E tudo isso junto no carnaval, sabe, se torna uma grande diferença do que se pratica em qualquer outro lugar do mundo. Fora as danças, né? Também esse corpo que dança no carnaval. Então, para mim, essa é a grande diferença, justamente do que se pratica em outro lugar no mundo. É a E aí, diversidade dessa música que se produz na Bahia. A de diversidade fato, no sentido, né, que eu falo, essa diversidade no sentido de ocupar os trios elétricos e os espaços, a axé music, o samba reggae, o pagode, que hoje todo mundo diz que é uma coisa só, mas não é. Mas está lá. e o que a senhora indica para quem quer conhecer de forma mais aprofundada o carnaval e as culturas, né, que estão presentes dentro da Bahia de modo geral? Seja um livro, um filme, um ponto turístico, qualquer uma música que a senhora produziu também, né? Vamos lá. Bem, meu livro, né, eu acho que a Zona do Canto trata um período bem interessante, né, até 2007, então já está, né, bastante. A tese de professor Milton Moura sobre o carnaval é importante, mas tem um filme que eu acho bastante interessante e que retrata esse carnaval também de uma forma bastante jocosa e lúdica, que é o Opaió, o primeiro, né? Eu acho que ele traz bastante elementos ali afro-brasileiros, afro-baiano, que está ali bastante presente ainda no nosso carnaval. Eu acho que é o Paió também. Tá certo então, professora. Eu agradeço muito pela sua participação, viu? Agradeço demais, muito Eu rico agradeço. o que a senhora falou comigo, falou aqui pra gente, tá? Desejo muito sucesso e um ótimo carnaval pra senhora também, que tá chegando aí, né? Vamos aproveitar Muito essa festa. obrigada, então, João. Muito obrigada mesmo. Bom carnaval aí para todos vocês, viu? Um grande beijo. Estou por aqui. E Tchau, visitem a minha professora. página, se quiserem, né? Qual é a Arroba página da Maria senhora? Suzana Cruzene. Muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, professora. Obrigado mesmo. Obrigada, tchau, boa noite, Boa tchau. noite pra senhora também.